Eu sou a Priscila da Abreu Seguros e vim hoje tirar uma dúvida muito comum dos nossos segurados. Eu já tenho um carro no seguro e estou trocando de veículo. O que eu preciso fazer? Vamos lá? Muitos clientes perguntam se é possível fazer a substituição do veículo atual que está na apólice pelo veículo novo que está sendo comprado. E a resposta é sim, dá para alterar sim. Nós chamamos esse procedimento de endosso no segurês, tá? Mas nada mais é do que a opção de fazer a substituição do veículo. A seguradora ela vai calcular o tempo em que o veículo atual está na apólice e o tempo que o novo veículo ainda falta, vai entrar nessa apólice e o tempo que ainda falta para essa apólice vencer, tá? E aí vai fazer o cálculo proporcional a isso. Então, se for mais barato, vai devolver o valor mais proporcional ao tempo que falta vencer da apólice. Se for mais caro, a mesma coisa. Você não vai pagar o valor total da apólice inteira. Você vai pagar apenas o que falta para vencer a sua apólice e aí na renovação vai ser calculado realmente o valor integral dessa diferença de valores. Tá? E aí você vai me perguntar, mas Priscila, o que eu preciso fazer para a gente fazer essa substituição? Primeiro a gente precisa fazer o cálculo junto à seguradora atual e para isso eu preciso do modelo do veículo. Não adianta passar para a gente apenas, é um Corsa 2015. Por quê? Porque na hora que a gente vai procurar lá na tabela de veículos 2015, o Corsa tem lá 1.0, 1.5, 1.8, Corsa Sedan, Corsa Hatch. Então assim, a gente precisa do maior quantidade de informações possíveis para a gente realmente conseguir enquadrar o carro adequado, o carro correto, né? Para que a gente não passe um valor e na hora que a seguradora faça a vistoria a gente descobre que é um carro totalmente diferente e consequentemente os valores podem variar também, tá? Outra informação importante também é se o veículo é financiado ou não. Algumas seguradoras fazem essa pergunta. Não existe uma grande diferença de valores, mas às vezes tem alguns reais sim de diferença. Não são todas as seguradoras também que perguntam, mas a gente precisa dessa informação. Se ele está financiado, se de repente ele foi contemplado no consórcio, ou se ele está quitado, está pago à vista. Outro detalhe também importante, se for um veículo zero, a gente não precisa fazer a vistoria. Apenas com a cópia da nota fiscal, a gente já consegue dar cobertura para o veículo. Mas por que no carro usado eles fazem a vistoria? Porque eles precisam realmente verificar se o veículo está em boas condições, né? Tanto em condições de uso, quanto realmente se ele já não está batido ou tem alguma avaria. No caso do carro zero, apenas a nota fiscal já é suficiente porque é a comprovação da data que você está retirando o veículo e ninguém compra um carro zero batido, avariado, não é mesmo? Por isso que eles acabam não pedindo uma vistoria. Só com a nota fiscal, a gente normalmente pede para que seja enviada com pelo menos um dia de antecedência, mas o ideal é quanto antes você já receber essa nota, quiser enviar para a gente já fazer esses cálculos, já fazer esses levantamentos, melhor, porque a gente já deixa tudo engatilhado para fazer a troca do veículo. Se for um veículo usado, é importante vocês, depois que a gente fizer o cálculo do endosso, né, a gente vai depender de cada seguradora. Tem seguradora que a gente precisa fazer a vistoria primeiro para poder dar cobertura, tem algumas que ao transmitir a proposta, elas já deixam que a gente dê cobertura e dão um prazo aí de 48 a 72 horas para a gente fazer a vistoria. Então o importante é sempre avisar a gente com antecedência, porque às vezes acontece do cliente me ligar da agência e falar, olha Priscila, eu tô aqui para tirar o carro, você dá cobertura no seguro? Só que em muitos casos, se é um carro, principalmente um carro usado, a gente não vai conseguir com essa antecedência. Então, por isso que quando você tomar a decisão de fazer a alteração do veículo, é legal informar a gente. Inclusive, a gente pode ajudar você a pesquisar. Às vezes você está em dúvida em 2, 3 modelos de veículo, passa pra gente os modelos, lembra, tem que passar certinho, modelo, potência, o maior número de informações possíveis para que a gente consiga calcular, tá? Mas você passando essas informações, a gente consegue calcular o valor do seguro e aí você consegue fazer um comparativo. É claro que às vezes você tem lá o carro X como o carro dos sonhos e não é porque o seguro ficou um pouquinho mais caro só do que o carro Y que você vai deixar de comprar, mas pelo menos você tem uma ideia de valores e a gente pode ajudar vocês com isso, tá bom? Ainda falando um pouquinho sobre vistoria, um detalhe importante que eu esqueci de mencionar
Eu tô gravando esse vídeo, a gente tá ainda em meio à pandemia, né? Já aliviou um pouco as coisas já estão voltando um pouco, mas muitas coisas que vieram, algumas tecnologias que vieram da pandemia vieram para ficar. As seguradoras elas já estavam testando a questão do que a gente chama de self-vistoria, que é o próprio cliente que faz a vistoria, e com a pandemia esses testes acabaram se intensificando, então algumas seguradoras elas elegem os clientes para serem feitas essa self-vistoria. E o que é essa self-vistoria? É você mesmo tirar as fotos do veículo para enviar para elas fazerem análise. Então ao invés de você ter que passar lá uma manhã inteira esperando o vistoriador, que algumas vezes acaba nem aparecendo, elas disponibilizam um link de acesso, você faz as fotos de acordo com a orientação delas, envia para elas, eles fazem a análise e já liberam o veículo, tá? Isso tem facilitado bastante, apesar de algumas pessoas ainda terem um pouquinho de dificuldade com a tecnologia, mas isso facilita principalmente para vocês que não precisam aí perder todo o tempo esperando um vistoriador. E na maioria dos casos a gente consegue dar a cobertura e eles dão um prazo para que seja feita aí essa vistoria. Outra coisa legal também que vale a pena mencionar é que se você já tiver entregue um outro veículo, né, às vezes tem gente que não vai comprar o veículo de agência, mas já vendeu o veículo para particular. Então, se você já tiver enviado o veículo, é um pouco mais simples, a gente consegue aí dar até a cobertura com 1 dia, 2 dias de antecedência. Agora, se for troca de chaves, algumas seguradoras, elas permitem que a gente tenha que fazer isso na hora. Então, vocês têm que combinar com a gente previamente um horário para que a gente já adiante as coisas na seguradora, né? Então, por exemplo, olha, Priscila, vou pegar o carro amanhã 2 horas da tarde na agência. Então, eu já deixo aqui mais ou menos agendado, tudo adiantado, para que amanhã às 2 horas a gente retire a cobertura de um veículo e coloque a cobertura no veículo novo, para que você já consiga sair de lá com a cobertura, tá? Uma última dica é importante ressaltar que só o corretor da apólice consegue fazer essa alteração de veículo, tá? Não adianta, você vai trocar o veículo, vai precisar do endosso, da substituição e pedir para um outro corretor. Ele não consegue, ele vai conseguir fazer apenas um cálculo de um seguro novo com aproveitamento de bônus, mas que muitas vezes não é vantagem, só se a seguradora atual não tem aceitação ou então ela não tenha ou os valores ficaram muito altos no endosso, aí realmente vale a pena você fazer a troca de seguradora, tá bom? É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado de mais esse vídeo, tá? Se gostou, dá um like, se ficou com dúvida, manda comentário aí pra gente, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!